Bom dia, povo de Deus. Eu sou o seu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Seja bem-vindo, todos vocês, de onde você estiver, qualquer parte do Brasil, fora deste Brasil. Você pode mandar os seus comentários, que eu fico muito feliz. Estamos juntos, estamos nessa. Meu irmão Macir, o filho do meu irmão Macir, lá do Ceará, lá do Pernambuco, meu xará, meu irmão Rogério, lá de Tupã, lá de Itajubá, de Arara, de Campinas, de Guarulhos, meus irmãos Paulo Roberto, meus irmãos lá de Jaboticabal, próximo de Ribeirão Preto. Um abraço para todos vocês aí de Jaboticabal. Eu fico muito grato por aquilo que estou fazendo e por vocês que estão me acompanhando, está comigo, estamos juntos, somos uma família. E a mensagem que eu tenho é essa. O grande profeta de Deus. O grande profeta de Deus. Quem foi o grande profeta de Deus? Foi Moisés? Não, foi João Batista. Se você olhar para João, você vai ver que João praticamente não fez nada. Praticamente nada. Você olha para Isaías, Jeremias, você olha para os demais, você vê aí dezenas e dezenas de capítulos. Mas você olha para João Batista, o que você vê? Eu sou a voz. Quando perguntaram a ele, quem és? É Elias? É Jeremias? És profeta? És o Cristo? Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai as vossas veredas, Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Pois o machado, isso é, o juízo já está posto sobre a raiz da árvore. Toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada fora. Essa era a profecia de João. João não tinha muito discurso, mas vindo Jesus, e começou ali no capítulo 11 de Mateus, Jesus começa a falar de João. E Jesus exalta João, que fosse ver no deserto, uma cana, um rei, o que fosse ver no deserto, um profeta, muito mais. Ele colocou ele acima, muito mais do que um profeta. Porque entre os nascidos de mulher não teve um maior do que ele. E o que ele disse mais ainda? Ele disse que João Batista foi o último, que toda a lei e o profeta durou até João Batista. Então, de João Batista para frente não tem mais profeta. Mas eu quero ir um pouco além disso. Embora que não está registrado dentro desse livro, mas você vai concordar comigo. O apóstolo Paulo, para mim, é um profeta. Ele foi um profeta. Ele foi um apóstolo, estava dentro do apostolado do plano de Deus, porque em Isaías 42, Isaías 49 confirma o apóstolo que Deus enviaria para o mundo gentil. Ele foi um doutor. Doutor o quê? Em medicina? Não. Doutor no conhecimento. E foi um profeta. Porque tudo que ele falou, na verdade, aconteceu e está acontecendo. Quando ele fala em Timóteo, capítulo 3, ele fala da arrogância dos homens, dos prazeres. Tempo virão. Então ele não disse data. Ele não falou que era aquele tempo. Tempos trabalhosos, tempos virão, em que haverá. Então está no futuro. Homens amantes de si mesmo, mais prazeres do bem, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com rosto de piedade negando a eficácia. E uma profecia certa que ele disse está cumprindo. No capítulo 20 de Atos, e versículos 29 e 30. Depois da minha ida,
da minha partida deste mundo, surgirão o quê? No meu lugar? Lobos cruel e devorador. Foi o que Jesus também chamou. Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, ele diz, muitos virão até vós, vestido de peles de ovelha, mas, na verdade, por dentro são lobos cruel e devoradores. É o que nós estamos vendo em cima dos púlpitos. Então, Jesus disse sobre lobos disfarçados de ovelha, que ovelha é um animal manso. Isso é uma simbologia. E Paulo fala que depois da partida dele ia surgir lobo cruel, que não poupará nem mesmo o rebanho. Então, Jesus profetizou e Paulo confirmou a profecia de Jesus. É o que nós estamos vendo. Que nós vemos em cima de púlpito, o que é? Santo. Homem santo, eu sou o anjo da igreja, porque está no livro de Apocalipse. Eu sou enviado de Deus, eu sou ungido de Deus. Cuidado, irmão. E tal, quando ele chega, a igreja tem que ficar de pé. A igreja tem que bater palma para ele. A igreja tem que aplaudir, chamar ele de paizão da fé. Esse espião aí, que são charlatões, que é isso, que não passa de charlatões. O que é um charlatão, irmão de Deus? São enganadores. Aqui 7.1, aplicador de 7.1, porque tudo que ele fala é mentira, 100% do que ele fala é mentira. Aí o que eu quero dizer com isso? Que cumpre a profecia do apóstolo Paulo, que ele diz cruel. Por que cruel? Porque eles são tão cruel que eles têm coragem de tirar daquelas coitadas irmãzinhas que são viúvas, não têm aposentadoria, cata reciclado, latinha, papelão, vende, trabalha a semana inteirinha para ganhar 120, 150 reais. Chega no fim da semana, não, você tem que trazer. A mãe tira lá 12 reais, 15 reais e dá. Você quer ser abençoada? Tem que trazer. Empobrecendo. Então, por isso que ele diz que são cruel e devorador, como a formiga que devora, o gafanhoto que devora a lavoura, eles vão devorando o povo. E quando aqueles que precisa de alguma ajuda, ele pede para a igreja. Mas ele não é homem de Deus? Ele não é o bambambam? Por que não pede para Deus? Por que não manda Deus enviar ali várias cestas básicas ali? Trazer uma carreta, encostar uma carreta na porta da igreja e falar, foi Deus que mandou. Descarregar ali 30 toneladas de alimento na porta da igreja. Mas não são... Quando eles precisam de dinheiro, por que eles não pedem ao Deus deles? Para enviar malotes e malotes de dinheiro. Aí os anjos descem e traz os malotes de dinheiro. Quando ele chega no outro dia, tá aquele monte de malote de dinheiro ali dentro da sua sala pastoral. Eles não são homens de Deus. Eles não é daquele que diz que levanta a mão e Deus tal. São todos uns mentirosos. São todos uns aplicadores de 7.1. São todos os enganadores. É o que diz a Bíblia. Jesus diz que eles vêm disfarçados de ovelha, mas são lobos cruel e devorador, e é o que eles são. E Paulo também confirma. Se Paulo tivesse dito, depois da minha partida, esse ministério apostolado vai continuar, Deus vai continuar descendo da sua graça, do seu poder, sobre homens que virão, mulheres que virão, que o apóstolo Paulo tinha mulher que trabalhava no ministério dele, ajudava as cooperadoras que trabalhavam no ministério de Paulo, mas o que surgiu? Foi isso que Paulo disse, é o que nós estamos vendo em cima dos púlpitos. Você não acha um que você pode dizer, esse é. Não tem, não existe homem de Deus, nem existe mulher de Deus. Deus não tem homem, Deus, nem Deus tem mulher. Deus tem o Espírito dele. O Espírito dele dentro daquele pela qual ele já escolheu, justificou, o chamou e santificou antes da fundação do mundo. Talvez você está pensando que você é de Deus, você não é de Deus. Deus não tem nada com você. Por Jesus foi bem claro no capítulo 22 e 14 de Mateus, muitos são chamados e poucos escolhidos. No capítulo 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu. Por quê? Por causa disso. Talvez você está lá vestido de paletó e gravata, aí, fazendo aquele barulhão lá em cima, tal, mas é em vão. Porque a Bíblia diz que o ímpio não se converterão. O ímpio não se converte.
E o ímpio desaparece como fumaça. Ele vai desaparecer. Ele não vai ter esse direito que ele está achando, porque eu vou. Não vai para lugar nenhum. Só volta para Deus quem tem o Espírito de Deus. Mas voltando para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para mim, foi um profeta. Porque o que ele profetizou aconteceu. Se você lê as cartas do apóstolo Paulo, que começa desde o capítulo 9 de Atos, você já começa a ver Deus trabalhando na vida de Paulo. E você vê até o fim do livro de Hebreus, que foi o último livro que o apóstolo Paulo escreveu. Você vê ali Paulo agradecendo os irmãos da Itália. Porque foi o único que teve na Itália. Nenhum outro apóstolo, nenhum outro evangelista, nenhum outro teve na Itália, senão o apóstolo Paulo, que teve na Itália e teve em Roma e manda lembrança para os irmãos da Itália. Bem, você olha para a carta de Judas. O que a carta de Judas tem para oferecer para nós? Nada. Você não tira nada da carta de Judas. Aí você vai para João. João tem as suas epístolas. Você olha para a epístola de João. João diz assim, que o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo pecado. Que nós fomos purificados pelo sangue de Cristo. Bem, tá certo. Depois, outra vez, ele diz assim, lá no capítulo 3, versículo 4, ele diz assim, que o pecado é transgressão da lei. Tá certo. Agora, se o pecado é transgressão da lei, e quando João escreveu essa carta, Jesus já não estava mais entre nós. Porque se Jesus exterminou com o pecado, Hebreus capítulo 9, versículo 26, o pecado foi exterminado na cruz de Cristo. João 1 e 29, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Zacarias 3 e 9, num dia só removerei o pecado do mundo inteiro, de todo Israel. Vou remover o pecado de todo Israel. Então, João sabia que não existia mais pecado. A igreja não tem pecado. O pecado acabou ali na cruz. E por que ele escreve, filhinhos, se vos pecar, não peque, mas se vocês pecar, vocês têm um advogado diante de Deus. Esse advogado é o que intercede por vós. Ele entra em contradição no que ele disse isso. Aí você olha para Pedro. O que você aprende de Pedro? Você vê algumas passagens ali de Pedro, mas Pedro tinha duas caras. Pedro foi repreendido duramente. Em Gálatas 2, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo repreendeu duramente Pedro. Por quê? Pedro tinha duas caras. Uma hora ele era judeu, outra hora ele era gentil. Ele bebia e comia junto com o gentil, dava risada. Quando ele viu os judeus chegando, ele se misturava com os judeus e começava a desfazer do gentil. E Paulo começou a perceber aquilo. E Paulo disse, tu, Pedro, ele repreendeu ele duramente, lê ali no versículo 13 e 14, tu sendo judeus, não se comporta como judeus. E como você quer obrigar o gentil a viver como judeus, que nem você, sendo judeu, você não se comporta como judeu? E falou com ele duramente, então por isso que Paulo não se misturou com eles, que eles tinham um outro ministério da circuncisão. Paulo tinha da incircuncisão. Então as cartas verdadeiras, o que nós temos que nos assegurar e nos apegar é nas cartas do apóstolo Paulo. Que tudo que o apóstolo Paulo escreveu, que ele fala que todas as coisas terminaria, porque Jesus subindo ao céu, ele deu dom para os homens, mas isso é temporariamente. Isso terminaria, o apóstolo Paulo falou que essas coisas iam terminar. Quando ia terminar? Quando Jesus viesse. Quando Jesus viesse, isso ia terminar, isso ia acabar. E Jesus veio. Então esses dom acabou. Dom de falar em mistério, dom de falar em outro idioma, como aconteceu em Atos 2, acabou. Dom de cura acabou. Dom de maravilha acabou. Dom de... Todos esses dons acabou. Mas, irmão Nilson, não existe.
Porque a Bíblia diz que todas essas coisas iam acabar. A única coisa que ia permanecer era a fé, o amor e a esperança. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 a 10, você vai entender. E no versículo 13, do 13 de Coríntios, fala que essas três, fé, amor e esperança, é a única coisa que ia restar. Todos os dons cessaria, acabaria. E acabou quando? Quando Jesus veio, quando o templo caiu. Jesus veio e levou o seu povo, esse dom acabou. Então hoje esses homens que existem por aí não tem dom nenhum. Isso é tudo blá blá blá. É tudo uma enganação, uma mentira. Então voltando para aquilo que eu quero dizer. O apóstolo Paulo, para mim, foi também, além de apóstolo, além de um homem sábio, que ficou abaixo de Salomão, segundo os estudiosos, ele só perdia para Salomão. Salomão estava quase que ombro a ombro com Salomão, com a sabedoria que ele tinha. E ele profetizou. O Espírito de Deus profetizou da boca de Paulo. E Paulo, tudo que ele falou, foi confirmado. E está confirmando até o dia de hoje. Se você ama, você está em Cristo. Se você tem fé, você está em Cristo. Se você tem esperança, você está em Cristo. Então você não está ligado a nenhum movimento aí ligado ao judaísmo, ao legalismo. Você está ligado às cartas do apóstolo Paulo, que são 14 mais praticamente Atos dos Apóstolos, do capítulo 9 em diante, começa a falar do trabalho do apóstolo Paulo. Não foi ele que escreveu, foi Lucas que escreveu Atos, mas conta o trabalho de Paulo, o que Paulo fez durante as suas caminhadas, as maravilhas. Hoje nós vemos muitos homens querendo ser igual a Paulo. Muitos homens querendo imitar Paulo, mas aquilo foi dado a Paulo e foi dado a Pedro. A sombra de Pedro, segundo 5 e 15 de Atos, curava os enfermos. 19 e 11 de Atos, diz que as vestes de Paulo curavam os lenços. Os lenços que eles colocavam em Paulo e colocavam no enfermo, levavam para sua casa, colocavam no enfermo, o enfermo era curado. Mas isso não é mandamento nem ordenança. Era a fé daquele povo, porque a fé remove montanha. Meu irmão, minha irmã, se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou bem ao seu coração, inscreva no meu canal. Escreva, curte, divulga, para que podemos crescer. Nós crescemos juntos. É uma alegria você saber que o seu cunhado, que o seu irmão, que o seu pai, que tal, largou mão de ser escravo desses movimentos religiosos e passou agora a fazer parte da graça. Eu fico muito feliz por tudo isso e te agradeço de todo o meu coração. Graça e paz para todos. Bye, bye.